professora Florisa Fernandes, que idealizou o primeiro seminário de educação daqui de Santo André. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso, eu estou muito feliz. Nós tivemos participantes, palestrantes assim, de muita relevância no cenário da educação, da política, da saúde mental também. Nós precisamos conscientizar a população para que elas compareçam mais a esses eventos que falam sobre educação, porque afinal de contas a gente está falando da vida dos nossos filhos. Uma próxima empreitada? Com certeza, nós já temos convite para 3 cidades do estado de São Paulo. Isso aí. Então fique ligado que no Ponto da Notícia a gente vai avisando os próximos seminários. Obrigada. Eu que agradeço, parabéns. Obrigada. Vocês são sensacionais e em todos os eventos eu quero vocês presentes conosco. Nós temos um sistema que evidentemente não está funcionando. Se você quiser falar que falência do sistema, tudo bem, mas não está funcionando. Como é que a gente vê isso? Quando nós vemos e percebemos que todas as outras situações da sociedade, todas as outras camadas da sociedade, institutos, uma série de coisas, não está funcionando bem. E não vem funcionando bem de hoje, há muito tempo. A escuta do sintoma. O que a criança está querendo dizer? Na escola, muitas vezes, o comportamento da criança ele é interpretado como um problema. Essa criança é agressiva, não tem limites, é desatenta, mas para a psicanálise, o sintoma é um pedido de escuta. É um dizer atravessado. Educar para a psicanálise não é domar, é escutar. E escutar não é fácil. Diferente de ouvir, que é um ato biológico passivo, ou seja, ouvir é apenas uma percepção de sons captados pelo sistema auditivo. Escutar não. Escutar é mais que isso. Escutar é prestar atenção ao ouvir. É um ato consciente de interpretar e atribuir sentido ao que é falado. Com uma educação virtuosa, o homem não vai ser manipulado nem pelas empresas com propagandas desonestas que querem levar a um consumerismo, a um hedonismo, a uma busca por prazeres materiais, e nem pelas ideologias que buscam inserir o homem num coletivismo que esmaga o indivíduo. Vocês veem como é que a sociedade está hoje? De um lado nós temos militantes que são capazes de denunciar pai e mãe do Estado, igual na Alemanha Oriental, igual na Alemanha nazista, igual na União Soviética, igual na Coreia do Norte. É uma coisa tenebrosa. Ou então nós temos pessoas que acham que o sentido da vida é ganhar o máximo de dinheiro possível e depois acabam tendo uma vida solitária de consumo. Outro dia eu descobri que existe o tal do bebê reborn. O que é isso? Isso é o reflexo de uma vida solitária e materialista. Não é culpa exclusiva da pessoa que se deixa levar por esse vício, mas é culpa de uma série de fatores, passando pelas políticas de educação, que tiraram do ser humano o sentido de uma transcendência. E esse é o ponto. Então eu queria resumir todo esse contexto na necessidade que a gente vê de educação à distância, de homeschooling, de complemento de ferramenta de educação como a rede social se tornou hoje. Então não fica difícil você entender que você usa a rede social hoje em casa ensinando seu filho, você usa a rede social para se comunicar com os professores, você usa a rede social para falar com a secretaria, você usa a rede social para falar com todo o seu meio acadêmico, construção de trabalhos conjuntos. É através de redes sociais que trabalhos internacionais são compartilhados e essa informação compartilhada, esse conteúdo compartilhado, ele não pode ficar limitado a uma visão explicitamente preconceituosa do que seriam as redes sociais. E eu vejo a rede social hoje como um meio de divergir, de questionar tudo que se tem hoje levantado como informação verdadeira. Quando você volta lá para o espírito das leis de Montesquieu, em que ele cria os 3 poderes, ele fala, a gente vai fazer um legislativo, um executivo e um judiciário. Ele não imaginou que com o tempo, com o decorrer, surgiria um 4º poder, que hoje a gente coloca como a imprensa. Só que acredito que ele via essa limitação de um modo diferente, porque quando surgiram 2 outros pensadores, Thomas Carlyle e Le Bourdieu, esses 2 pensadores, eles criaram um termo, 4º poder, para denominar a imprensa como algo que ia além da mera informação. Eles viam a imprensa como um meio de ajudar as pessoas a terem informações e questionar todo o meio ao seu redor. Visto isso, as plataformas de internet elas têm sofrido esse preconceito, elas têm sofrido essa perseguição, principalmente as redes sociais, porque o papel delas agora tem sido retornar esse poder à população, retornar a voz à população, uma voz que a população tinha perdido e tinha delegado só aos seus representantes parlamentares e canais usuais. Hoje eu vejo que com as redes sociais, o nosso processo para se tornar um cidadão ativo na sociedade, ele é muito mais amplo, ele é muito mais completo. E isso incomoda muita gente.
As flutuações quânticas, como Sacani insiste em divulgar nos seus podcasts, doutrinando milhões. Agora eles estão doutrinando também na internet com os youtubers Pirula, Sacani e companhia, dizendo que foram as flutuações quânticas e que é louco o que crê em Deus. São loucos, pseudocientistas que creem em Deus. Olha, e dizem que Darwin matou Deus. Darwin matou Deus, gente? Darwin morreu. E o nosso Deus vive e reina absoluto. Ele reina absoluto. Dawkins escreve uma frase e coloca no ônibus de Londres: pare de se preocupar, provavelmente não há Deus, desfrute a vida. Olha só o estrago que isso causou para a nossa sociedade. Perdemos os valores, perdemos os princípios. Agora somos meros mamíferos, somos amebas evoluídas. Agora podemos ser pais de pets, pai de bebê. Isso, não é? Podemos levar para o SUS para ser atendido. Agora teremos que fazer leis para atender esses bebês. Por quê? Porque essa teoria danosa corrompeu a nossa sociedade, tirou os nossos valores, nos transformou em meros mamíferos e meros animais. Agora é mais importante salvar um cavalo do que salvar gente, não é? É assim que estamos vivendo. Gente, aí a evolução química formou a vida nesse experimento mais fake da história da química, o experimento de Stanley Miller. É apresentado como uma prova da evolução química. Tudo que esse experimento jamais provou foi a evolução química. Discuto, eu sou químico. A evolução espera que você não saiba química, mas eu sei. E eu sei que isso é fake. Ah, evoluímos lenta, gradual e sucessivamente? Não. Fomos feitos prontos por um grande Deus. Não há evidência nenhuma no registro fóssil. Chimpanzé é nosso parente? Gente, a evolução só existe nas caricaturas dos livros dos biólogos e na sua imaginação. As formas tradicionais nunca foram encontradas, muito pelo contrário. Só encontramos crânios de chimpanzés e crânios de humanos no registro fóssil. Nada de forma transicional. Os hominídeos são fakes, todos eles caíram. Darwin tornou-se possível ser-se um ateu intelectualmente realizado. Ideias têm consequências. Dizem que o design inteligente não pode ser ensinado nas escolas porque vai remeter o nosso ensino em direção a Deus. E a evolução pode remeter o nosso ensino em direção ao ateísmo, à percepção de que não há um Deus, que somos amebas evoluídas. Ideias têm sempre consequências e as consequências da evolução têm sido danosas para a nossa sociedade. Ela envolve também a dimensão emocional e social. Ser pai implica exercer autoridade, proteger e incentivar a independência dos filhos, contribuindo para o fortalecimento da autoconfiança deles, segundo Luzimar S. Vieira. Se no passado nós tivemos um extremismo onde as mulheres eram realmente sufocadas, hoje eu digo com toda a autoridade, os homens estão sendo sufocados. Meu nome é Arlene Graff, eu estou aqui como mãe, como cidadã e como alguém que se recusa a silenciar diante de uma tragédia que mudou minha vida para sempre. Meu filho Bruno tinha 28 anos, ele era um jovem saudável, cheio de planos, que acreditava na ciência, nas instituições, nas autoridades. Ele confiou e pagou com a própria vida. Bruno morreu em agosto de 2021 em decorrência de uma reação adversa grave à vacina contra a Covid-19. E isso não é uma especulação, é um fato confirmado por exames médicos, laudos técnicos e documentação clínica. Desde então, eu transformei o meu luto em luta. Luto por verdade, por justiça, por responsabilidade e, acima de tudo, por liberdade. A liberdade de cada pai, de cada mãe, decidir o que é melhor para seus filhos, com base em informação, consciência e sem qualquer tipo de coerção. Hoje, eu falo aqui movida por uma profunda preocupação. A tentativa de normalizar a vacinação contra a Covid-19 nas escolas, especialmente após a inclusão desta vacina no Plano Nacional de Imunizações, o PNI.
Essa inclusão ocorreu por decisão administrativa do Ministério da Saúde, sem um debate público transparente, sem audiências técnicas com especialistas independentes, sem ouvir as famílias que vivenciaram efeitos adversos. E agora, esta decisão está sendo usada como justificativa para pressionar a vacinação em crianças e adolescentes, inclusive no ambiente escolar. A decisão de incluir a vacina do Covid no PNI se deu através de uma nota técnica, um documento meramente informativo que não tem força normativa de lei. Houve um vício formal que está sendo discutido por parlamentares no âmbito federal. Além do mais, essa decisão não foi publicada no Diário Oficial da União e isto não pode ser ignorado. A obrigatoriedade precisa passar por critérios técnicos, jurídicos e constitucionais. E de acordo com os princípios e diretrizes da Lei 8.080 de 90, que rege o SUS, o atendimento à saúde deve respeitar a autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. Artigo 7º, inciso 3º. Já o Código Civil, em seu artigo 15, determina: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco à vida a tratamento médico e intervenção cirúrgica. E ainda, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, garante: a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Vincular a matrícula ou frequência escolar à vacinação contra a Covid-19 é uma violação direta desses direitos. Isso transforma a escola, que deve ser espaço de acolhimento, de saber e de afeto, num instrumento de coerção sanitária. Eles usam o celular, o que acontece com eles? Também nada. Agora imagina se um professor tem um desvio de conduta em sala de aula, o que acontece? Se eu não saio em camburão da escola, humilhado dentro da escola. Isso aqui são fotos reais que eu fotografei ontem, dentro de uma sala de aula. Lixo pelo chão, a apostila fornecida com o seu dinheiro, pagador de impostos, rasgada e jogada ao léu, e vários livros também comprados com o seu dinheiro, jogados em sala de aula. E chega no final do ano, esse aluno ele é aprovado, e o ciclo sem fim, ele se repete. Agora, com toda a humildade, sem presunção alguma, gostaria de fornecer um diagnóstico. Como que a gente melhora minimamente a educação paulista aqui, para os professores, para os servidores, para os pais e também para os alunos, que são o nosso objeto principal. E se nós estamos lá, é por causa deles. A gestão da escola precisa de ferramentas para trabalhar. E que ferramentas são essas? Eu preciso transferir um aluno para um outro polo, para tirar ele desse cerco de influência. Eu preciso conseguir fazer isso. Eu preciso sancionar o aluno. A gestão da escola precisa conseguir fazer isso. Eu preciso reter esse aluno. A gestão da escola precisa conseguir reter esse aluno. E isso não acontece por diversos motivos. Por políticas públicas, por razões eleitoreiras e por mais outros diversos fatores. Eu não consigo pegar um aluno e simplesmente colocá-lo num outro polo escolar. Porque a burocracia é tão grande, mas tão grande, e a mãe entra com recurso na diretoria de ensino e esse aluno retorna para a escola. Eu preciso acionar a ronda escolar para tirar o aluno que está com porte de entorpecente ou com porte de arma de fogo na escola. Eu não consigo fazer isso porque a ronda não vem. A gestão da escola não é ineficiente. Eu não estou nem entrando em mérito de militância, de professor militante, nada disso. Estou tratando do ser humano professor. A gestão da escola não possui ferramentas para atuar. Por isso que eu falei no começo, eu possuo meu espectro político, muito parecido com o de vocês, e eu entendo que muita coisa está indo bem. Só que ainda acreditamos que muita coisa ainda precisa mudar. Acreditamos sim no modelo cívico-militar para a melhoria do ensino paulista, mas a gente não consegue transformar o Estado inteiro em cívico-militar. Precisamos do ensino integral, precisamos do ensino técnico, precisamos do ensino regular. Mas precisamos que todas essas outras modalidades aconteçam com controle, com ordem, com ética, com civismo e com respeito ao aluno e ao professor. Qual é a nossa lei da educação? É a LDB, a nossa tão famosa LDB. Lei 9.394/96. Essa é a nossa carta-mãe. Só que ela obedece a quem? A nossa Constituição Federal, que diz que nós teríamos de ter uma lei que regesse toda a educação. Sendo assim, a Lei de Diretrizes e Bases começou a colocar os conselhos como PPP na gestão democrática. Nós temos de ter todos. Quem representa a nossa gestão democrática? Os pais, a sociedade, a comunidade como um todo. No artigo 3º, inciso 8º, é a nossa principal lei que rege, é a LDB. Ela começou com o nome Lei Darcy Ribeiro,
Ela direciona todos os conteúdos escolares para a educação básica, seja ele, no caso, municipal, privado e público. Então, a Lei de Diretrizes Básicas é para todos. Foi clara? Então, eu vou falar quais são os objetivos do PPP. Ele é um documento obrigatório que direciona somente as escolas municipais e estaduais. Não tem para a escola privada. Então, se algum pai aqui falar assim, deixa eu ver se na escola privada, não tem. Ele norteia só escolas públicas. Nós aqui falando sobre educação, os rumos da educação, não podemos esquecer que é um documento obrigatório. Todos vocês pais que tiverem filhos em escola pública, podem chegar nas escolas e falar, por favor, deixa eu olhar o projeto político-pedagógico de vocês, inclusive norteando até mesmo para a educação inclusiva, a educação especial. A primeira regra dela é vincular o mundo do trabalho e as práticas sociais. Então vocês já sabem para onde vão os nossos filhos. Práticas sociais e de trabalho. Quem pode ajudar na construção do PPP da escola dos nossos filhos, públicas, e nortear? Fiscalizar mesmo. E o vereador, fiscalizar mesmo. Porque até onde a gente sabe é um documento que fica como cópia, muitas escolas copiam e engavetam. Pais e familiares na participação no conselho escolar. Eu, assim como meu amigo Paulo Cocos, a quem eu cumprimento também de maneira muito especial aqui, aliás, não assim como o Paulo, até um pouquinho mais profundo nessa questão, mas eu sou favorável ao Estado mínimo. O Paulo é favorável talvez à ausência do Estado, né, Paulo? Estado zero. Eu ainda acho que o Estado tem uma função regulatória, o Estado tem como função minimamente regular os serviços privados que deveriam ser prestados e certamente seriam prestados com muito mais qualidade. Mas, de fato, na minha opinião, o dinheiro tinha que ficar na mão do povo para que o povo pudesse escolher como utilizá-lo. Eu garanto a vocês que se cobrássemos muito menos impostos, se o dinheiro fosse muito menos desviado, todos vocês que pagam quase 1/3 do que ganham com impostos teriam condições de colocar os seus filhos em bons colégios particulares. Porque o Estado não é só corrupto, e ele é. Independentemente do governo, independentemente do governador, do presidente da República, a estrutura do Estado é corrupta. A estrutura é feita para que os políticos se beneficiem. São poucos aqueles como eu, como o Lucas e como alguns que fazem o certo pelo certo. A maioria acaba entrando lá e, de uma maneira ou de outra, se beneficiando muito mais do que beneficiando a população que os elegeu. Então eu vou sempre trabalhar para que o Estado seja cada vez menor e para que as pessoas que têm capacidade sim de discernimento, que têm capacidade sim de escolher o que é melhor para si, possam utilizar o dinheiro que é ganhado através do seu trabalho, do seu esforço para tomar as suas decisões. O custo do aluno per capita no estado de São Paulo, nas escolas públicas, nas universidades nem se fala, é semelhante ou às vezes até superior ao custo dos alunos nas escolas particulares. Então eu sou, por exemplo, a favor da política de vouchers, já que a gente não pode, infelizmente a gente não consegue chegar àquilo que seria o ideal, o próximo do ideal para nós, porque eu tenho certeza que o Paulo defende a ausência de Estado. Mas se eu conseguisse, tivesse o condão de implementar o meu modelo de Estado mínimo, já seria muito mais razoável do que é hoje em dia para todos nós. Eu tenho certeza que as pessoas, portanto, podendo escolher como fazer as coisas seriam muito mais bem-vindas. Palmeirense, ó, esse aqui é palmeirense, presidente, ó. Gente, que mania, pelo amor de Deus. Porquinho. Presidente, nós estamos aguardando o senhor aqui em Santo André. Isso mesmo. Para receber o título de cidadão andreense, que o senhor já foi aprovado aqui. Um abraço, bem, fica com Deus. Obrigado.